Olá, eu estou aqui com Caribe Santoshi e gostaria de conversar com ele, né, sobre o outro em questão dos termos social e político. O que pode ser o outro, hein, Caribe? Bom, desenvolvendo um pouco e aprofundando a questão de quem é o outro para mim, quem sou eu para o outro, a questão é que só existe o outro. O outro é um coletivo, né, que se possa definir como sendo a própria humanidade em termos de existência biológica sobre o planeta. Então é muito difícil a gente que está acostumado com essa linguagem normal, natural do dia a dia, coloquial, chegar a condições assim, mas eles estão agindo de uma forma inadequada, ou violenta, ou agressiva, ou de uma maneira que ofende aos costumes, ofende todas as nossas regras, expectativas, ou mesmo nossas necessidades. Então essa divisão que nos parece ser de fato concreta, ela é uma prova cabal de que nós somos seres estilhaçados pela vaidade, pelo orgulho, pela questão da egoicidade de cada qual. Importa eu, o outro que se dane. Nós somos uma unidade chamada humanidade sobre o planeta Terra, ao qual pertencemos e não que este planeta nos pertence. Então precisamos chegar à conclusão de que todas as partículas que compõem esse corpo social, são parte de um organismo que deve funcionar como um todo, de uma forma harmônica, e de uma forma pacífica e ordeira. E isso é muito difícil para um cidadão no seu dia a dia, em que só existem na vida atual a questão da autopreservação, da autoafirmação, a questão da vaidade pessoal, antes eu que o outro, afinal de contas não tenho nada a ver, eu nem conheço quem é aquela pessoa, nunca vi, então ela que se vire, ela que se dane. Esse preconceito, essa falta de inteligência vital, concreta, é que faz com que nos dividamos em partidos de esquerda, de direita, ou de centro-esquerda, ou de centro-direita, como se isso fosse uma verdade humana. Isso são formas preconceituosas de entender a nossa própria natureza. E é muito fácil entender isto, porque ninguém está aqui porque quis estar. Nós somos resultado de resultados aos quais nos referendamos no tempo e no espaço, sendo que o princípio está sempre no outro, do outro, do outro, do outro, do outro, ad infinitum. Um exemplo disso seria uma ocupação, o que aconteceu essa semana, com aquele prédio, aquelas pessoas que necessitam, elas ocupam, e aí normalmente as pessoas olham assim, não tem nada a ver, eles não trabalham, eles é problema deles. Dê um exemplo sobre isso. Essa questão toda é afeita à questão principal do nosso tema, que é a questão do egoísmo, do egocentrismo exacerbado das pessoas, motivadas pela ignorância de eu sou mais importante que o outro. Na verdade, não existe essa divisão, a não ser em termos preconceituosos, em termos mentais. O ser humano é pai e mãe de si mesmo. A humanidade cuida de si mesma ou destrói-se a si mesma, ou faz as duas coisas ao mesmo tempo, porque um corpo, faz parte de um ser social muito maior, mais abrangente, mais importante, mais vital, que é em nome da evolução dessa espécie em que nos encontramos inseridos, que agimos e existimos e temos a nossa historiazinha pessoal, particular, que é tão irrisória e tão desimportante
nesse contexto global, né? Se alguém da nossa espécie encontra-se em dificuldade, é porque alguém dessa mesma espécie está explorando aquele que não tem acesso ao que lhe é de mais importante, para que ele consiga viver uma vida condigna com a sua própria natureza humana. Então a exploração do homem pelo homem, sabe, por ignorância. E a ignorância não se pode atribuir ao outro. A ignorância é de cada um de nós. Ou nós nos vemos como unidade sociológica, sociobiológica e sociocultural, sabe? Ou nós vamos nos entredevorar como feras. Nós temos um elemento que nos constitui e faz da nossa espécie um ser especial. Nós temos racionalidade, embora a quase totalidade dos seres da nossa espécie ainda não tenha aprendido a utilizar essa particularidade da nossa própria inteligência. Por isso que é muito bom melhorar bastante a democracia, cuidar bem para que ela possa ser um bem comum de todo, né? Olhando a questão da democracia, é o sistema político menos agressivo em termos de levar o todo e todas as particularidades e divisões partidarísticas, sabe, em questão, né? Então, todos têm o seu lugar específico no contexto da ação conjunta dos representantes de uma determinada maioria num contexto de um país ou de um estado, né, de uma federação ou confederação, né? E sempre a questão do todo é que rege todas as ações em particular. E quando os nossos políticos perceberem que todas as ações têm seus efeitos particulares, imediatos, e a estender-se no tempo e no espaço, eles aprenderão a vigiar-se a si mesmos e a colaborar de uma forma mais consciente e justa para que haja um consenso numa ação de real importância política e sociológica. Legal. Caribe Santoshi para você, com a Loba. Até mais.